Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Pacheco e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o umbral, mais especificamente sobre os pântanos do umbral. Para quem não sabe o que é o umbral ele é uma região específica do plano astral, do plano espiritual mais denso. E no umbral a gente tem várias divisões. Eu vou falar aqui do umbral tradicional, que é o umbral denso. E então o umbral ele é aquela região do plano espiritual, aquela frequência, né? Porque não é uma região circunscrita no sentido que ela existe por si só. Ela foi confeccionada, ela foi criada por pensamentos, por formas mentais, por frequências. Então, os locais que existem no umbral, eles foram construções mentais de indivíduos desequilibrados, de indivíduos de frequência vibratória inferior. E vários indivíduos alimentando desde o início do planeta, desde que o homem é homem e desencarna e vai para o plano espiritual, a gente tem esse fortalecimento do umbral denso cada vez mais, tá? Mas dentro do umbral a gente tem diversas subdivisões. Eu vou falar aqui especificamente da frequência que se limita, que se enquadra nos pântanos umbralinos. Mas de uma forma geral, a gente tem que compreender que o umbral grosso, que é esse umbral mais denso, ele congrega, ele reúne uma série de espíritos desequilibrados, desajustados espiritualmente. E esses espíritos desencarnados, eles são espíritos que na Terra tiveram uma trajetória marcada por ações bastante complicadas, tá bom? E não só ações, mas também emoções e pensamentos negativos. E então a gente pode dizer, a gente pode afirmar que o umbral, ele ocupa um espaço invisível aos nossos sentidos físicos enquanto encarnados aqui na matéria. E ele se estende do solo até dezenas e dezenas de metros acima da crosta terrestre. Na verdade, eu diria para vocês que são centenas de metros, porque quando a gente leva ao pé da letra, o umbral ele vai até as primeiras colônias no nível de nosso lar, tá? Vocês percebem que o umbral denso, o umbral grosso, mesmo com essas subdivisões, quando os habitantes às vezes fogem do umbral e às vezes querem atacar as colônias, eles chegam nessas colônias como o nosso lar. Mas colônias mais sutis, acima do nível vibratório do nosso lar, eles não têm acesso, porque elas ficam fora do perímetro umbralino. Nosso lar, eu diria para vocês que ela é uma espécie de fronteira entre um umbral leve e um umbral grosso, até porque no nosso lar e nessas outras colônias, na mesma frequência do nosso lar, ela consegue absorver, aceitar espíritos que estão levemente desequilibrados, mas que já estão em processo de cura, né, de arrependimento. Então eu diria para vocês que o umbral ele se estende a centenas de metros da crosta terrestre. Mas o umbral grosso, que eu estou falando aqui, o umbral clássico que a gente conhece, que é a parte mais densa do plano astral, ele se estende a dezenas de metros na atmosfera e envolve todo o planeta, toda a circunferência do nosso planeta, numa espécie de escuridão sutil, que vai abraçando os habitantes da Terra e vai criando, confeccionando esse enlace espiritual negativo, digamos assim, onde muitos que estão encarnados aqui agora já têm um contato direto com esses habitantes do umbral. Até porque a Terra fica no umbral também, tá? A gente aqui no plano dos encarnados, a gente está no umbral, mas a gente pode se conectar com esferas superiores. Mas a grande maioria da população planetária ainda tem uma grande ligação com essa frequência negativa do umbral, com essa frequência mais densa. E então, voltando aqui à parte mais densa do umbral, a gente pode afirmar que essa parte mais densa ela é envolvida por uma atmosfera, uma espécie de névoa grosseira, espessa, que impede a penetração do Sol. Então eu digo para vocês que os habitantes que moram nessa frequência, que habitam essa frequência sombria e densa do umbral, a cada dia que se desenrola, é como se eles estivessem num interminável e melancólico crepúsculo sombrio, onde você nunca vai encontrar a luz do sol em toda a sua essência,
trazendo aquele prana, aquela vitalidade. Isso você não vai encontrar no umbral. Você não vai ter um céu estrelado, você não vai ter uma energia que você pode absorver para o teu corpo, que seja de qualidade, que venha do Sol, que na verdade todos os nossos planetas, eles têm como núcleo central energético o Sol. Tá? Estou falando aqui do nosso sistema solar, o nosso Sol. O próprio prana em si, a fonte abundante de prana é o Sol. Tá? Então, voltando ao papo, ele é sempre sombrio. Esse umbral denso é como se fosse um eterno filme de terror. Então, normalmente, ou quase sempre, nesse céu umbralino, as estrelas estão sempre ocultas, a lua muitas vezes se demonstra de uma forma avermelhada, como o vermelho do sangue. E isso quando a lua aparece, porque normalmente a lua está encoberta por nuvens. E as áreas mais densamente povoadas do globo terrestre, elas atraem maior concentração de almas no umbral, tá bom? Porque lá tem mais pessoas, tem mais frequência de conflito, elas vão desencarnar, normalmente vão ficar por ali próximas às suas casas, ou então pelo menos ao país de onde que elas nasceram, e então elas ficam normalmente naquela contraparte mais próxima, só que de uma frequência pior ainda do que era na Terra. É uma espécie de reflexo distorcido e perturbador do que elas já encontravam quando encarnadas na Terra, tá bom? Então, ao desencarnar, esses espíritos permanecem presos às emoções densas, como ressentimento, como ódio, como raiva, como culpa, como ambição, medo, luxúria. Então você vai encontrar no umbral as frequências mais variadas de conflito energético, seja pelo sexo, pela ganância, pela raiva, pela busca desenfreada de poder, pela maldade nua e crua, pela inveja. A gente vai encontrar de tudo no umbral. Quem teve a oportunidade de ter pelo menos uma projeção astral totalmente consciente, ou então semiconsciente no umbral, e trouxe isso de volta quando retornou para o corpo físico, você nunca vai esquecer. E se você não estiver preparado, eu digo para vocês que você pode até enlouquecer, porque não é mole não, o negócio é complicado, tá? Toda vez que eu me encontro numa região dessa, até hoje, com projeção astral desde os 13 anos de idade, estou com 45, muitas vezes eu fico às vezes o dia inteiro, ou então meia hora, 20 minutos do dia, com aquela sensação, com aquela angústia, se eu não tiver com a energia totalmente equilibrada, né? Que sempre é difícil você estar naquele teu estado meditativo de avatar, de mestre, né? Que todo mundo tem dentro de si, mas se você estiver no teu estado normal, de pessoa convencional, e teve uma experiência de projeção astral no umbral pesado, aquilo ali é complicado, né? Então, por isso que normalmente quando a gente tem esse tipo de experiência nessas frequências, nessas zonas sombrias, a gente está acompanhado dos mentores espirituais que nos protegem, que jogam a energia para conseguir dissipar esses miasmas astrais pervertidos, e isso não influencia no nosso retorno para o corpo físico. Mas o papo não é esse. Vamos continuar, que eu quero falar um pouquinho das regiões pantanosas do umbral. Como eu falei para vocês, o umbral ele é constituído de formas, pensamentos dos seus habitantes. Ele foi construído pelo pensamento desses indivíduos. Essas criações mentais nefastas que se utilizam de matéria astral para poder moldar tudo aquilo que a gente conhece como umbral. E essas coisas se tornam reais, concretas. Então, para a gente entender aqui um conceito básico, cada local no umbral, cada zona é criada pelos seus próprios habitantes através dessas criações mentais, através dessa manipulação desses fluidos astrais. E como eu falei para vocês, os espíritos se reúnem no umbral por essa afinidade de pensamentos, de emoções, de atitudes, de todo tipo de comportamento que tinham em vida e continuam com o mesmo comportamento em morte. Em morte, né? Porque ninguém morre no desencarne, nesse mundo espiritual ainda muito conectado à Terra e potencializado de forma pior até do que a própria Terra. E então esse tipo de pensamento, de energia, você vai encontrar na grande maioria do umbral um lugar com pouca vegetação,
locais desérticos, locais repletos de lama, de lodo, de esgoto, de fogo, de gosma pegajosa. O que não falta é recinto podre e asqueroso no meio do umbral. E um desses locais que eu já estive presente diversas e diversas vezes são os pântanos umbralinos. Esses pântanos, eles são locais que você tem dificuldade até de permanecer por alguns segundos. Tá? São regiões particularmente opressivas, extremamente densas, com gases tóxicos muitas vezes, refletindo a energia negativa desses habitantes, desses espíritos que se encontram lá, muitas vezes afundando na lama, no lodo e exalando esses gases. Porque esses pântanos, eles são permeados por um ambiente de estagnação e desolação total. E isso simboliza o estado mental deles, o estado espiritual desses habitantes. O que eu pude observar nas projeções astrais que eu tive nesses pântanos é que, em geral, são áreas de água estagnada, de lama estagnada também. Você vai ver a lama muitas vezes petrificada. E são locais que você vai encontrar uma névoa densa constante. Essa névoa normalmente impede até a visibilidade de alguns metros à sua frente. Ela contribui para uma atmosfera, eu diria para vocês, realmente sufocante. Você fica ali muitas vezes no início com uma necessidade de respirar tão grande, se não fosse a ajuda dos mentores, você não conseguiria permanecer ali, tá? Por causa desses gases, por causa dessa névoa. A sensação que você tem realmente é de sufocamento. E a vegetação que você encontra nesses pântanos, ela é sempre escassa, retorcida, morta, árvores secas, plantas secas, sempre com essa aparência de meio moribunda, em decomposição, com essa aparência de que está em processo de decomposição. Eu diria para vocês que muitos dos seres que estão aprisionados nesses pântanos, tentando sair do lodo e da lama, eles reproduzem uma tentativa de se livrarem de si mesmos em certa medida, de se livrarem, de fugirem dos seus próprios erros, dos seus próprios pensamentos negativos. Então eu vejo um local como esse pântano umbralino, como esses pântanos, como um local realmente de expurgo, onde aquele espírito ele vai aprender a purificar o seu campo energético, a sua mente, a sua psique, por essa provação ali, por essa dificuldade, por essa expiação, tá? Então eu diria para vocês que muitos dos espíritos que se encontram nesses pântanos, eles estão presos aos seus erros do passado, aos seus pensamentos negativos, alguns deles já tentando se livrar num sentido de ascensão, mas a maioria não. Eles querem se livrar do medo, fugir dos erros do passado, dos pensamentos, porque eles simplesmente não querem sofrer mais, não querem aquela dor. Não que eles estejam preparados para compreender que erraram, tá? Então cada um vai ter um processo lá dentro. Mas eu diria que esses espíritos, eles enfrentam as suas próprias sombras, num ambiente que amplifica os seus sofrimentos. Então ele encontra dentro dele mesmo, ele encontra dentro daquela lama, daquele lodo, tudo de ruim que ele é. E ele muitas vezes quer fugir daquilo. Ele não quer encarar aquilo de frente, tá? Mas ele não consegue. Toda vez que ele tenta sair, ele volta para o mesmo local, porque ele sempre permaneceu estagnado nesses pensamentos sombrios enquanto vivo e enquanto desencarnado também. Só que o legal de tudo isso é que nesses pântanos, com todo esse expurgo, com todas essas criaturas tenebrosas, sombrias, que muitas vezes lembram zumbis, lembram demônios, lá a gente encontra uma oportunidade de cura, de transformação. E muitos trabalhadores espirituais vão com frequência, vão diariamente visitar esses pântanos umbralinos para tentar resgatar as almas, os espíritos que apresentam pelo menos uma fagulha de arrependimento, uma fagulha de transformação, de mudança. E aí que entra a projeção astral para muitos de nós, que nós somos levados, porque ainda estamos presos ao corpo de carne, né?
estamos libertados temporariamente na hora da saída do corpo, a gente pode ir lá de forma consciente, semiconsciente ou inconsciente, para que os mestres espirituais se utilizem da nossa energia ainda mais densa para conseguir liberar aqueles espíritos presos naquele lodo, naquela estagnação mental, tá? Eles precisam da energia dos encarnados para que esse processo seja mais fácil. As nossas energias são mais densas e contribuem para que a gente consiga ativar energeticamente esses espíritos e eles consigam se libertar. Então, mesmo no caos, mesmo na escuridão, a gente encontra uma centelha de luz. Então eu diria para vocês que os pântanos umbralinos, assim como qualquer outra região densa do umbral, eles são uma espécie de lembrete da importância do nosso crescimento espiritual agora, já enquanto encarnados aqui no planeta Terra, tá bom? Da nossa necessidade de trabalho espiritual, da nossa necessidade de ajudar agora. E quanto mais a gente ajuda, mais a gente purifica o nosso pensamento, mais a gente purifica a nossa alma, a nossa energia, o nosso corpo e aos poucos contribuindo para a mudança planetária. Tá bom? Então o recado é esse. Mesmo nos pântanos umbralinos, onde existe o caos, o terror da estagnação, onde muitos fogem dos seus próprios erros e dos seus próprios medos, dos seus pensamentos negativos, mesmo ali existe a redenção, mesmo ali existe a transformação espiritual com a ajuda do alto. Desde já, meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê!